de Cristo é especial. A graça e a paz, eu sou o pastor Luiz Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo, e com muita alegria eu começo mais uma exposição da nossa série A Beleza Oculta dos Salmos, onde nós estamos trabalhando e refletindo sobre alguns salmos muito importantes, essas poesias, essas belas poesias que compõem o saltério bíblico, mas que também trazem não apenas a poesia, a beleza poética da adoração, da concepção, da cosmovisão em Deus, mas ela traz mensagens de encorajamento, ela também nos traz perspectivas de toda a teologia, de todo o plano da salvação, e de coisas que são pragmáticas, que são práticas para a minha e para a sua vida. E hoje nós vamos meditar em um salmo que talvez seja mais conhecido, talvez seja mais lembrado por sua aplicação cultural do que pela própria mensagem que esse salmo pode nos compartilhar. E aqui eu tenho, sinceramente, uma preocupação quando nós absorvemos muito mais a cultura do que a essência do cristianismo. Eu me refiro à cultura social, à cultura prática, do que a mensagem essencial, do que o verdadeiro sentido do que há no cristianismo, do que há na palavra de Deus, do que há nos nossos cultos, nas nossas cerimônias, nas nossas liturgias. Há que se ter um cuidado muito grande para não reproduzirmos liturgia, cultura cristã, entendimento, religião, de uma maneira mecânica, de uma maneira automática, sem pensar o que nós estamos fazendo. O Salmo 91 é um salmo que você vai encontrar aí sendo colocado em muitos lugares. Muitas pessoas têm a prática de abrir as suas Bíblias em casa, em cima de móveis, em cima de altares na igreja, e deixa aberto um Salmo 91. Muitas pessoas usam o Salmo 91 como uma espécie de amuleto, decoram aquilo ali, recitam aquilo ali, com a expectativa sincera de que o que está escrito aqui aconteça na vida dele. Algumas pessoas usam o Salmo 91 para proteger a casa, para proteger a família, para proteger a empresa, para que tudo vá bem. Isso é uma relação meio supersticiosa com a Bíblia, minha gente. Precisamos convir com isso. Não adianta a tua Bíblia estar aberta em cima da mesa, mas ela não está aqui. Não adianta ela estar enfeitando aí uma ornamentação na sua casa, na sua igreja, ou em qualquer lugar, no seu trabalho, se ela não está ornamentando o teu coração e a tua mente. Então a gente tem que ter cuidado com essas superstições bíblicas. Se você coloca lá na tua casa como um símbolo, para que você se lembre, ok, não tem problema não. Tá? Também não estou aqui sendo radical, não pode colocar? Pode, não tem problema. A questão é o que isso simboliza para você, o que isso representa para você. A palavra de Deus tem que ter um lugar de prática na tua vida. Agora, por que as pessoas fazem isso? Por que esse salmo? Eu vou ler o salmo e possivelmente você vai entender comigo a razão desse lugar tão desejado, o efeito tão desejado do salmo na vida de muitas pessoas. Então acompanhe comigo a leitura desse salmo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá,
praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pesarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei. Pô-lo-ei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Esse aí é o texto, e aí eu não preciso nem falar muito por que tanta gente quer. Quem não quer essa sequência de proteção na sua vida? Quem não quer ser protegido de maneira a ser livre do laço do passarinheiro, da peste perniciosa? Quem não quer estar debaixo das asas do Senhor, sem se assustar com o terror noturno, né? Sem ter medo da seta que voa de dia, sem ter medo da peste que se propaga nas trevas e da mortandade que assola no meio-dia? Quem não quer estar livre dessa mortandade aí que tem dizimado tantas pessoas no nosso país, no mundo inteiro? Quem não quer estar numa condição de ver cair 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita? Né? Quem não quer que o Senhor dê ordem aos seus anjos, ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos? É lógico que eu vou fazer essa oração, é lógico que eu vou pedir, Senhor, fecha comigo no Salmo 91 aqui, que está tudo certo. Não vou ter problema nenhum, não vou ter luta nenhuma. Se o Salmo 91 se cumprir na minha vida, eu estou protegido. Né? A palavra de Deus aqui diz que a sua verdade é pavês e escudo. O que é pavês? Pavês é uma roupa, uma couraça de guerra que protege. Em alguns navios haviam grandes escudos assim que protegiam as bordas do navio, a lateral do navio contra ataque dos inimigos. Né? Quem não quer estar protegido? A palavra dele, a verdade dele é proteção, é escudo. Né? Nós precisamos de muitos escudos nesses dias. Mas o problema na leitura desse salmo, querido, é que um cristão de verdade, um cristão que vive a sua vida de maneira digna, de maneira íntegra, e lógico, lutando com as suas dificuldades, com as suas lutas, com os seus problemas, de repente ele não vê isso aqui na vida dele. E aí ele pode entrar em crise. Ele pode falar, mas eu tenho caído em alguns laços, eu tenho sofrido com algumas setas que voam de dia, com alguns terrores noturnos da noite. E você aí que de repente perdeu alguém aí nessa mortandade que assola os nossos tempos. Quem sabe você não foi alguém que contraiu o Covid, perdeu alguém, crente também, para o Covid. Como é que fica essa história na tua cabeça? Como é que fecha essa conta na tua cabeça? Como é que você olha para esse salmo? Em primeiro lugar, você precisa entender que isso é uma poesia, isso é uma metáfora. Né? Segundo, que você precisa entender que o salmista está descrevendo um campo de guerra, um campo de batalha. Né? O escudo, as mortes, todas as questões, o laço do passarinheiro, né? É sempre um contexto de batalha. Todos nós vivemos nesse contexto de batalha. Perceba que esse salmo ele é dividido em duas partes iguais. Né? O verso 1 e o verso 2 introduzem, né, uma verdade, e essa verdade desencadeia uma ação protetiva a partir do verso 3. Né? Pois ele te livrará do laço do passarinheiro, enfim. O verso 8, ele fecha essa ideia somente: com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Né? Verso 9, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. E a partir do verso 10, uma nova sequência de uma ação protetora de Deus. Então nós temos dois blocos, né, que descrevem a ação de Deus em favor do homem. Isso é maravilhoso, né? Eu creio que Deus faça isso
E por que às vezes isso não acontece na minha vida? Perceba uma coisa. Em primeiro lugar, Deus é soberano e Ele pode fazer, né, o que Ele quer. Ele pode te dar todas essas coisas. E eu penso que de alguma maneira todas essas coisas estão, né, sendo distribuídas generosamente para todos nós. E eu preciso entender espiritualmente cada promessa dessa aqui. Eu não posso fazer uma leitura e entender todas essas promessas tão somente, meu irmão, no campo humano, dentro da perspectiva física. Então eu preciso entender que laço passarinheiro aqui não é alguma coisa só do que as pessoas estão armando contra mim, não. Mas é contra o que o diabo está armando contra você. Quando eu falo aqui do terror noturno, da peste que se propaga nas trevas e da mortandade que assola o meio-dia, olha, eu tenho plena convicção de que Deus não está falando do Covid. Deus não está falando para mim, para você que estamos ouvindo essa mensagem há tanto tempo atrás, mas a maior morte que propaga, a peste que se espalha é o pecado. É o pecado. E todas as consequências maléficas do pecado. Caem 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Será que está falando das balas perdidas da vida, das doenças que tem aí nesse mundo? Ou de tantas pessoas que escolhem andar por si só na vida, que escolhem seguir os seus próprios caminhos. E esse que não é atingido é aquele que caminha com o Senhor. Nós não estamos falando aqui de uma questão simplesmente física. Até porque depois eu vou voltar aqui ao verso 1 e eu quero te mostrar a beleza oculta do Salmo. O texto me deixa entender que o que está acontecendo aqui é uma coisa só de expressão humana. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. E os problemas que você tem, e as doenças, e o crente com câncer, e o crente com depressão, como é que não chega? Chega. Mas ele não está falando dessa praga do mundo. Está falando da praga do pecado, mais uma vez. Está falando de todas as questões que destroem a verdadeira alegria. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Aí a pergunta é, quais são os teus caminhos? Os anjos do Senhor vão te guardar em todos os teus caminhos, desde que você esteja nos caminhos do Senhor. E nos caminhos do Senhor você vai ter luta. O próprio Senhor foi crucificado e os anjos guardavam ele. Estevão foi apedrejado e os anjos guardavam ele. Paulo foi decapitado e os anjos guardavam ele. Todos os apóstolos, exceto João, foram martirizados, tiveram uma morte cruel e os anjos guardavam ele. Você acha que você vai ser diferente contigo? Como você não vai ser assim? Você não vai passar pelas lutas? Você não vai tomar a sua cruz e não vai carregar a sua cruz? Vai. Mas como é que os anjos protegem se acontece isso? Protege espiritualmente. Você morre, tiram a sua vida, mas não tiram a tua fé. Eles vão guardar a coisa mais importante. E essa vida aqui, carnal, não é a coisa mais importante que nós temos. Bom, a beleza oculta desse salmo, querido, deixa eu compartilhar com você. Olha como é que o salmo começa. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e meu baluarte, o Deus meu em quem eu confio. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Está se referindo a alguém que tem em Deus o seu refúgio, que tem em Deus a sua confiança. Perceba como é que começa o verso 2 aqui. Diz ao Senhor. Mas por que essa pessoa diz ao Senhor? Porque o verso 1 mostra o que ela faz. No verso 2 ela diz o que ela faz no verso 1.
O que está dizendo no verso 2 é a reação de uma condição no verso 1. E qual é a condição? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. E aí, lá no verso 9, ele inverte a ordem. Ele diz, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, né? E fizeste do Altíssimo a tua morada. Então há uma relação aqui entre dizer e fazer. Primeiro, você faz e depois você diz. Depois, na segunda parte, você diz e você faz. Há uma relação, há um casamento entre o seu discurso e a sua prática, entre a sua teoria e aquilo que você faz. O grande problema é que, no meio cristão, muitas pessoas estão divorciando o que dizem daquilo que fazem. Tem muita gente que diz, o Senhor é o meu refúgio, o meu baluarte, Ele é o Deus em quem eu confio. Só que Ele não habita no esconderijo do Altíssimo. Quando ele tem problema, ele não corre para o refúgio. Ele corre para um monte de lugar, ele corre para um monte de recursos onde ele controla. Ele não é a pessoa que descansa na sombra do Onipotente. Na sua angústia e na sua tristeza, ele vai tentar dar o seu jeito, ele vai afogar a sua tristeza em lugares onde ele não deveria afogar. E aí a coisa não acontece. Ele diz, o Senhor é meu refúgio, mas ele não faz morada. Ele está divorciando a sua teoria da sua prática. Ele divorciou o cristianismo na teoria da prática. Quem faz isso é fariseu. A nossa luta, o nosso desafio como cristãos, queridos, é tentar unir a nossa teoria com a nossa prática. Não é fácil, não é brincadeira, é uma luta, por isso que o cristianismo é difícil, mas esse é o nosso grande desafio. Eu desejo que você possa unir a sua teoria à prática, aquilo que você diz com aquilo que você faz. Se você conseguir fazer isso, aí agora você precisa entender que Deus vai te dar todas essas bênçãos dentro da perspectiva espiritual. Esse salmo ele é espiritual. Eu tenho que ler espiritualmente, não fisicamente. E o que nos é melhor, né? Se não ter as bênçãos espirituais do Senhor, que são as que vão durar para sempre. Juntai para vós outros tesouros no céu, foi o que nosso Senhor Jesus Cristo disse. E é com essa palavra que eu encerro mais esse programa. Próxima semana nós estaremos aqui com o programa Graça e Paz. Deus te abençoe e habite na sombra, no esconderijo do Altíssimo, né? E descanse no Deus da tua salvação. Graça e paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.